Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma sessão do Live Online Demonstration. Meu nome é André Luiz, eu atuo como consultor na Soft Expert e inicialmente gostaria de agradecer a presença de todos. Nosso tema de hoje é a solução de BPM, a gestão de processos de negócio. Antes de iniciar, eu gostaria de repassar algumas observações. Creio que muitos dos que nos acompanham já conhecem a metodologia, mas sempre temos novos participantes e isso demonstra o sucesso deste evento. Para melhor visualização, habilitem o botão Tela Cheia, localizado na parte superior da tela. Este live online está sendo gravado e poderá ser disponibilizado a todos através do nosso site. O evento está programado para durar entre 35 e 40 minutos e é dividido em 3 partes. A primeira, onde vou abordar a Soft Expert e aspectos importantes da solução de BPM. Em um segundo momento, uma demonstração onde estarei navegando na aplicação para que vocês conheçam um pouco mais da solução. E finalizando, caso seja necessário, habilitarei a tela de chat para responder eventuais dúvidas. Vamos iniciar falando um pouco sobre a Soft Expert. A Soft Expert é líder no mercado de soluções para excelência e conformidade empresarial, do nível operacional até o estratégico. Disponibiliza as melhores práticas e mecanismos para excelência em processos, conformidade regulamentar e governança corporativa. Fundada em 1995, tem uma história marcante de inovação e crescimento, atendendo hoje mais de 2.000 clientes e 300.000 usuários ao redor do mundo. Um dos principais pilares para o crescimento da Soft Expert é, sem dúvida, a sua marca global. Com sua extensa rede de parceiros ao redor do mundo, desenvolvemos operações em todos os continentes, oferecendo serviços personalizados conforme a realidade específica de cada região. Aqui podemos observar nossa capacidade de resposta às necessidades específicas das organizações, de todos os portes e áreas de atuação. Um diferencial bastante importante nesta ação multissetorial é atender grupos de empresas que operam em mais de um ramo e também buscam reproduzir as mesmas soluções para todas essas unidades de negócio. As necessidades por conformidade vão muito além de uma ameaça por multa ou penalidades impostas por governos, agências regulatórias e clientes. Um programa de conformidade proativa assegura menor desperdício e maior controle da qualidade. Nosso objetivo é habilitar as organizações a alcançarem um crescente e variado conjunto de normas, leis e regulamentos que afetam as operações da empresa, disponibilizando inúmeras funcionalidades baseadas nas melhores práticas especializadas para cada segmento empresarial. Nesta tela estão alguns dos nossos clientes. Podemos perceber que são diversificados em termos de indústria e segmento de mercado, empresas de presença nacional e internacional. É importante frisar que desenvolvemos soluções não somente para atender as grandes empresas, mas também oferecer a mesma qualidade para pequenas e médias. Com esse slide, quero apresentar o alcance das aplicações Soft Expert. Trata-se de uma ferramenta de gestão para excelência em processo, conformidade regulamentar e governança corporativa. Ressaltamos que as organizações podem não necessitar de todas as aplicações, entretanto, podem implementar uma aplicação após outra, evoluindo de acordo com a necessidade. Independentemente da estratégia escolhida, somente um ambiente único compartilhado permite que as aplicações colaborem entre si e se encaixem perfeitamente como peças de um quebra-cabeça da excelência corporativa. Vale lembrar que todas essas soluções estão e continuarão sendo apresentadas em outros eventos, e para isso acesse o nosso site e confira nossa programação. Bom, nosso foco principal hoje é a gestão de BPM. Vimos já em outros eventos, já o ECM, o CPM, enfim, outras soluções da Soft Expert. Falando de BPM, do gerenciamento do ciclo de vida e da gestão de processos, antes de iniciar a navegação na solução, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a solução de BPM. E para isso compartilho com vocês esta imagem.
que tem por objetivo reproduzir o ciclo de vida dos processos de negócio. O BPM é um modelo de gestão que sustenta a governança de um ambiente de processos de negócio, em direção ao objetivo de aprimorar a agilidade e a performance operacional. É uma abordagem estruturada que emprega métodos, políticas, métricas, modelos de gestão e ferramentas de software para gerenciar continuamente e otimizar as atividades e processos de uma organização. Podemos observar bem claro nessa figura as fases que serão abordadas não somente durante nossa apresentação, mas que são abordadas em nossa solução de BPM, que seria o seu ciclo de vida. Inicialmente, a definição, ou seja, o mapeamento e a documentação dos processos, o chamado ASIS. Seguindo, a parte de modelação, onde é possível aprimorar esses processos e mapeá-los, o to be. Se eu tenho meus processos definidos e mapeados, eu posso agora fazer ajustes finos desses processos modelados, o chamado What If. Para isso, temos aqui a fase de simulação. Publicar esses processos e documentos relacionados também é um outro ponto de destaque na ferramenta. Então, isso se dá através da distribuição dessas informações. A execução e os controles de workflows de processo também é algo muito importante, onde nossa solução dá todo o suporte necessário para que esses processos sejam não somente desenhados, mas também que percorram as áreas das empresas. O monitoramento também é visto de forma muito eficaz, através de coleta de informações em tempo real de todos os seus indicadores. Se temos indicadores, temos coletas, também podemos fazer essa análise. Analisar os dados de KPIs, os indicadores-chave de performance. Para isso temos o uso aí de uma ferramenta de BI já integrada com a ferramenta e outros indicadores já padrões. Por fim, podemos então otimizar os nossos processos. Já conhecemos os processos, já estão mapeados, então temos aqui a fase de otimização. Vamos agora para a segunda etapa da nossa apresentação, onde eu quero apresentar os principais pontos de destaque na solução, fazendo uma navegação na ferramenta, tentando conduzir aqui vocês a exemplos práticos de tudo que eu falei até o momento sobre o ciclo de vida dos processos. Para quem não conhece, está tendo a primeira visualização na solução. Trata-se de uma ferramenta 100% web, na qual estou acessando através de um browser de internet. Hoje, estamos homologados para os principais: Internet Explorer, Chrome e Mozilla Firefox. Ao lado esquerdo da tela, estão localizados os componentes. Hoje, a Soft Expert conta com 32 componentes integrados nativamente. Lembrando que cada solução contém determinado número de componentes. No caso do BPM, são eles: o SE BI, o SE Desempenho, o nosso GED, que é o SE Documento, o SE Formulário, Incidente, Plano de Ação, Problema, Processo, Risco, Solicitação e Workflow. Quero iniciar mostrando um dos pilares da solução. Trata-se do modelamento dos processos de negócio. Nossa ferramenta disponibiliza ao usuário a possibilidade de modelar diversos processos para atender às mais diversas situações. Gostaria de mostrar a vocês um exemplo. Trata-se de um processo mapeado com o intuito de gerenciar o desenvolvimento de um produto. Gostaria aqui de destacar alguns pontos importantes. Veja que nesta aba é possível associar diversos documentos, sejam anexos, ou seja, documentos que não estão sendo gerenciados pelo nosso SE Documento, ou documentos mesmo gerenciados pelo nosso GED. Então aqui cabe uma integração bastante importante, ou seja, qualquer revisão desses documentos através do GED vai se refletir aqui também nesses documentos associados. Outro diferencial é disponibilizar ao usuário um componente para a criação de formulários customizados, como comentei anteriormente. Desta forma, as atividades de processo poderão ser realizadas baseadas nas informações contidas nesses formulários, podendo também
ter campos a serem direcionados para os responsáveis de uma atividade. Vale lembrar que o termo formulário customizado, nesse contexto, quer dizer que o usuário tem a possibilidade de criar os seus próprios formulários, com campos variados e possibilidades de criar diversas formas e regras de negócio. Então aqui um formulário já criado pela Soft Expert como exemplo. Ainda na tela de detalhes, chamo a atenção para mais alguns pontos. Veja que é possível associar entradas, saídas, recursos, custos. São várias opções. Podemos visualizá-las de uma maneira mais eficaz através desta tela. Veja que estão contidas todas as entradas, todas as saídas, os recursos, custos. São opções bastante interessantes quando se trabalha com a parte de processos para a qualidade. Hoje a ISO 9000 ela foca muito a parte de gerenciamento de processos. Então veja que é uma ferramenta que pode ser utilizada para o BPM, mas também ser utilizada aí para a qualidade, para gerir os seus processos de uma forma mais eficaz. Perceba que essa atividade está com documentos associados e também tem indicadores associados. Veja que falamos sobre os KPIs, sobre os indicadores de desempenho de processo, que podem ser de um processo como um todo ou de uma atividade, como nesse exemplo. Vou selecionar aqui esse indicador e podemos perceber que a ferramenta nos dá os detalhes desse indicador através de uma única tela, de forma padrão. Então aqui eu tenho uma variação entre essa atividade, entre esse processo, no qual eu consigo visualizar isso via gráfico e também trabalhar aí com, por exemplo, anexar um novo processo ou criar um projeto para que eu tenha uma meta mais eficaz. Então isso aqui é apenas um exemplo. O mesmo se dá para a parte de documentação também, onde eu posso selecioná-lo e abrir aqui automaticamente. Então, através desse resumo, é possível aí obter várias informações desse processo. Falando em processo, mostro aqui como é fácil também a criação, né, e o mapeamento, sem a necessidade aí de customizações ou de conhecimento aí em programação, nada disso. Basta apenas arrastar as caixas, como aqui uma atividade, onde eu posso fazer a ligação entre essas atividades e ligando-se o fluxo de acordo com a necessidade. Veja que é muito simples. Então, a ferramenta ela já me traz aqui várias opções de lanes, de conectores. Basta eu apenas selecioná-las e usá-las. Outro ponto de destaque com relação até a própria ISO 9000 é a possibilidade de visualização de um gráfico de tartaruga, quando eu tenho essas ramificações, e também de um gráfico de entradas e saídas. Então isso a própria ferramenta nos dá. Outra opção que eu gostaria de destacar é o processo propriamente dito, onde eu vou permear várias áreas, desde a área do vendedor, a área comercial, desenvolvimento de produto, e aqui eu posso ter diversas ramificações com relação ao sim ou não, né? Digamos, se eu tiver aqui um valor X, eu quero que seja aprovado por uma área, caso contrário, para uma outra área, e assim sucessivamente. Isso eu vou mostrar mais à frente em outros exemplos. Voltando aqui para a tela inicial, gostaria de chamar a atenção para mais um ponto importante quando trabalhamos com uma ferramenta especialista em gestão de processos, que é a possibilidade de criar macros processos. Vou abrir um exemplo para mostrar a vocês. Neste exemplo, podemos evidenciar que a ferramenta traz opções para o mapeamento de macros processos com total integração aos subprocessos. Então, eu tenho aqui a estratégia, processos de apoio, de previdência, enfim, vários processos onde eu posso fazer a ligação de outros processos, fazendo assim o uso da ferramenta. Veja que compra e venda de GLP é um processo ligado a este macro. Selecionando uma vez, eu já busco também este processo. Isso é muito eficaz hoje na indústria, onde você tem um macro processo, um processo padrão da empresa, e você pode quebrar isso em várias partes, ficando mais fácil também a revisão desses processos. Então a ferramenta te dá apoio e opções para isso também.
Então, cada subprocesso aqui visualizado de forma muito fácil também. Para finalizar ainda com relação ao processo, gostaria de mostrar a vocês as possibilidades de consulta. Veja que são inúmeras, desde a consulta de um processo, de uma atividade, custo, enfim. Vamos abordar rapidamente a consulta de um processo. São várias opções em cada tipo de consulta. Podemos selecionar, por exemplo, um tipo de processo e visualizar todos os processos contidos nessa pasta. Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar administrativo e financeiro. Veja que eu tenho aqui outras informações também com relação às subpastas. E a cada vez que eu seleciono essas pastas, eu tenho aqui do meu lado direito todos os processos nela contidos. É possível também definir alguns critérios de pesquisa para que tenha aí um painel mais graficamente aí com relação aos processos. Primeiro, pelos critérios, onde você pode elencar somente os processos por executor, por entrada, por saída. Então, são várias opções, se o processo está homologado, em revisão e assim por diante. Veja que nas opções de consulta eu tenho também a integração com o SEBI, que é a nossa ferramenta para a extração dessas informações. Desta forma, eu consigo trabalhar em conjunto e criar os chamados dashboards. Com os dashboards, é possível que o usuário final ele tenha uma visualização de várias informações. Por exemplo, esta tela seria a tela inicial aí de um gestor, onde ele teria informações com relação a indicadores financeiros, crescimentos, com relação aos processos e com relação ao seu sistema de gestão integrado. As atividades pendentes também é um outro ponto em destaque da ferramenta, onde você pode consultar os seus processos aqui de uma outra forma, uma forma mais simplista, né, sem a necessidade de escolher aí a tipologia. Então, é uma opção bem interessante para a ferramenta. Outras opções seriam atividades da minha equipe e as minhas atividades. Veja que ele traz aqui as informações com relação se essa atividade está em dia ou se não está em dia. E como está a atividade da minha equipe, eu como gestor? Eu tenho 2 atividades próximas do vencimento, 2 em dia, enfim, são apenas exemplos aqui para demonstrar as opções de dashboard. E aqui também vale lembrar que são exemplos de dashboard também. Você pode criar aí vários tipos de visões, como fazer um mapa estratégico, né, utilizando as ferramentas do BPMN. Né? Assim eu consigo fazer um link entre a ferramenta de processos, ou seja, modelando um mapa estratégico já com indicadores, fazendo que seja fácil você buscar aí as informações com relação a indicadores desses processos. Muito semelhante ao que eu mostrei anteriormente com os indicadores associados às atividades de processo. E também aqui, vocês vão ver mais à frente, mas já aproveitando, uma opção para você inicializar processos aí através do workflow, sem a necessidade de ter acesso ao componente através do próprio dashboard. Né? Com apenas 2 cliques aqui em um processo desse, você já inicia este processo no workflow. Então, é uma facilidade que a ferramenta te dá, além, é claro, de você aí, poder ter acesso a outras informações. Tudo isso através de um dashboard personalizado. Vamos agora iniciar o nosso processo exemplo. No início da nossa apresentação, eu mostrei um processo de desenvolvimento de um tubo. Então agora nada melhor que usar esse mesmo processo para mostrar a vocês como o workflow está integrado com a ferramenta. Então eu vou sair agora do componente de processo, vou até o componente de workflow. Um ponto importante também na ferramenta é essa busca automática de processos a serem instanciados. Veja que com apenas 3 letras eu já consigo buscar o meu processo no qual eu quero mostrar a vocês. Outro ponto importante, já fazendo um gancho com relação a esses processos. Veja que eu tenho alguns processos já que estão aqui em andamento. E também eu tenho uma sinalização, sabendo que eles estão em dia, se estão em atraso. Por quê? Para cada atividade do processo, você tem a possibilidade de definir quem é o executor e quantos dias ele terá para fazer essa atividade. E também outro ponto de destaque é você visualizar aqui quais atividades já estão executadas. Aqui eu tenho
essa informação e também a informação através dessa tarja vermelha, demonstrando aonde o processo está parado. Então eu posso selecionar esse processo, aonde está parado, e visualizar com quem está essa atividade. Eu sei que está com o usuário André, que ele começou no dia X e assim por diante. Buscar as informações com relação a atributo e também aos detalhes dessa atividade. Então é uma facilidade bastante grande de buscar as informações. Vou agora iniciar para mostrar a vocês como é simples. Após iniciar um processo, lembra que eu comentei sobre os formulários, né? Então nesse caso aqui eu deixei como padrão já um formulário na tela inicial. Então faz com que a primeira tela que o usuário verifica é o formulário. Então aqui ele vai definir qual o cliente, qual o e-mail, o contrato e assim por diante. Neste caso são várias informações que eu coloquei como obrigatórios. Isso também é uma opção da ferramenta. Você pode definir campos obrigatórios, campos com buscas e assim por diante. Então para facilitar, eu vou até a área de pendências, já com um processo iniciado para que seja mais rápida aí a nossa interação. Vou agora executar a pendência, a mesma pendência inicial ali mostrada anteriormente. Eu tenho aqui um painel com acompanhamento e um painel também demonstrando a execução das atividades. Veja que eu tenho aqui o desenvolvimento do nosso produto e aqui os nossos processos já iniciados. Vou pegar esse 645 para mostrar a vocês. Então veja, o formulário agora sim já está preenchido. Eu fiz isso para ganharmos tempo. Então, essas informações elas podem ser enviadas para o próximo executor. Isso de forma com que ele não possa fazer nenhuma alteração ou que ele tenha acesso a alterações. Isso tudo é programado, é parametrizado na ferramenta. Lembrando que programado sem a necessidade de programação e sim parametrizações. São seleções que você faz. O próximo usuário vai apenas visualizar, ok, é um cheque que você informa e o próximo usuário ele vai apenas visualizar essa informação. Então, dessa forma, o processo dispara pendências e atividades para cada um dos seus responsáveis. Vale lembrar que esta é a ideia de qualquer tipo de processo, é a mesma ideia, ele segue a mesma plataforma. Você utilizando formulários ou trabalhando com também a parte de atributos. Seja ele um processo de prestação de contas, solicitação de viagens, aprovação de documentos, enfim, a mesma metodologia se aplica para qualquer tipo de processo. Veja que a parte documental também é presente, né? Onde eu posso, a cada etapa de um processo, anexar documentos, né? Como, por exemplo, aqui eu estou na solicitação de novo produto, eu preciso, além dessas informações, ainda colocar um pedido de venda, uma foto de um equipamento, enfim, qualquer informação que traga aí algo de interessante para o próximo executor. Eu posso fazer isso através da parte de anexo e também através de comentários, onde eu vou elencar aqui o meu comentário para que o próximo executor avalie se terá ou não esse processo será avaliado dessa forma. Exemplo. Aqui eu tenho a possibilidade de enviar esse processo para a próxima etapa, ou seja, para que esse fluxo seja seguido ou retornar à atividade anterior. E também uma visualização do seu fluxograma, já com uma informação da ferramenta em tempo real, aonde está parado este processo. Muito semelhante ao que eu mostrei para vocês anteriormente, só que aqui uma visão já no próprio fluxo. Aqui o sinalizador que esta atividade está executada. Eu posso selecionar essa atividade e buscar as informações gerais. E aqui, de forma tracejada, onde esse processo está parado. Podemos perceber aqui também que existem notificações. E as notificações também estão presentes na ferramenta. A cada vez que um processo deste ele é encaminhado a um usuário, o usuário ele recebe um e-mail. Eu tenho um exemplo aqui de um e-mail, não é um e-mail para essa situação, mas que descreve bem como que funciona. Então, o usuário ele recebe um e-mail mais ou menos neste formato, com o nome do processo, o identificador, a descrição, enfim, alguns dados. E veja que ele recebe um link, e esse link direciona esse usuário para a área de pendências, que é a área que eu mostrava para vocês anteriormente. E aqui na área de pendências, ele já recebe essa informação e tem
sinalizadores, demonstrando aí processos em atraso, processos em dia e também próximos do vencimento e a possibilidade de executá-los. Bom, esses são os principais componentes da solução de BPM. Claro, numa visão bem simples, falando aqui só de processos e workflow, né? Poderíamos destacar aqui a parte de BPM como a gestão de riscos dos processos, por exemplo, a possibilidade de criar consultas através do BI, como já foi demonstrado em alguns dashboards. O conceito de incidente e problema é outra opção importante que a ferramenta lhe dá. Gerar solicitações de alteração de processos, documentos, enfim, realizar a melhoria do sistema de gestão através de processos. Mas o nosso tempo não permite toda essa geração de conteúdo. Por isso que nossa ideia principal hoje é passar a vocês uma visão geral do componente, as possibilidades que a ferramenta lhe dá, para aí sim você ter condições de pedir uma apresentação mais focada na sua necessidade, aí onde nós podemos visualizar essa necessidade e demonstrar através de exemplos mais específicos. Mas eu tenho um outro ponto que gera muita demanda, que é a parte de integração de processos. E eu gostaria de passar isso a vocês ainda neste evento. Então, hoje, quando se fala em processo workflow, se fala também que eu tenho muitas informações nos meus ERPs, nos meus sistemas legados, enfim. Cada vez mais crescente essa troca de informações, ou seja, eu recebo uma informação de um ERP e tenho que tratar essa informação e levar essa informação novamente ao meu ERP. Então, acaba de que a parte de processo workflow, como auxiliar no seu ERP, no seu sistema legado. Como que a ferramenta a SoftExpert pensou nisso também? Ela disponibiliza ferramentas para facilitar a troca dessas informações entre os diversos sistemas. São várias as possibilidades, web service, aplicação externa, atributos externos. Poderia aqui comentar várias outras. Eu quero deixar duas aqui para vocês visualizarem. A primeira é a possibilidade de criar um processo através de uma chamada via web service. Como é que funciona isso? Foi criado um web service e eu preciso abrir um processo. Então, eu estou abrindo um processo através de um outro sistema. Então, através dessa solução, eu consigo fazer com que processos sejam instanciados via web service. Eu vou mostrar a vocês um exemplo com relação a isso. Então veja que foram criados alguns campos para que seja iniciado um processo. Então aqui eu vou determinar qual o processo, claro que isso aqui é apenas um exemplo. O usuário que criou esse processo e uma descrição. Submetendo esse processo, né, essa inicialização de processo. Então a ferramenta me traz a possibilidade de fazer isso. Essa informação, ela me traz aqui que foi criado um processo número 714, já na base que eu determinei. Então essa aqui é uma das opções. É claro que são muitas opções com relação ao web service, né? E cada opção dessa, ela tem que ser visualizada, verificar qual realmente é a necessidade, para que nossa área de customizações possa orientar vocês da melhor maneira. Como é que funciona nesse caso aqui? Eu fiz essa inicialização através de uma web service e ele me traz aqui na ferramenta essa descrição aqui também. Vamos até a área de pendências para ficar mais simples. Então o sistema ele gera uma pendência automaticamente para o usuário já instanciado. Veja que de forma padrão a ferramenta traz uma descrição com a data, com o nome do usuário. E quando eu faço via web service, ele já me traz aqui a interface via RP, interface via web service e assim por diante. Então essa é uma das opções. A segunda opção que eu gostaria de mostrar hoje é uma funcionalidade também que nós chamamos aí de aplicação externa, né? E ela é muito útil quando se faz aprovações em níveis, em alçadas, por exemplo. Vamos observar aqui este processo, que foi desenhado para um cliente nosso, onde o seu objetivo era ter uma aprovação subsequente, né, com vários níveis. Níveis através mesmo de monetários, ou seja, dependendo de um valor, eu gostaria que essa aprovação seria feita por um usuário e assim por diante. Então veja, é desenhado um processo de uma forma normal, né? Você desenha o processo, onde eu tenho aqui uma entrada de RP e aqui as alçadas. Aqui eu vou mostrar para vocês que eu posso trabalhar aí com algumas informações do meu fluxo de saída.
acho que eu nem cheguei a comentar, mas a parte de fórmulas, isso é muito importante também. Veja que eu posso criar fórmulas para trabalhar com valores, e são fórmulas extremamente simples. Aqui eu só estou dizendo que o meu valor, né, tem que ser, se ele for menor que 5.000, eu vou levar esse processo a um determinado usuário. E se ele for maior,